Arranjos para piano em grupo. Um estudo sobre as decisões, escolhas e alternativas pedagógico-musicais. Esta dissertação trata de um tema que está presente na minha prática como professora de piano, que é a elaboração de arranjos didáticos para serem tocados por um grupo de 4, 5 ou 6 alunos em um mesmo piano. A atividade de piano em grupo vem sendo desenvolvida semanalmente como uma disciplina complementar nas instituições onde trabalho, sendo que um grupo existe desde 2008 na Associação Pro Cultura e Arte Ivoti Ascarte, em parceria com o Instituto de Educação Ivoti, e o outro grupo na Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Fundarte, desde 2011. Os grupos de piano são considerados pelas instituições a que são vinculados como uma prática de conjunto, pois ocorrem em horário diferente da aula individual de piano de cada aluno. Dessa forma, os grupos costumam participar com frequência de apresentações em eventos nas próprias instituições e também fora delas. Essa dissertação busca refletir sobre a elaboração de arranjos didáticos para piano em grupo, a fim de esclarecer as alternativas empregadas diante de possíveis problemas da didática musical e didática do instrumento. A dissertação está dividida em 5 capítulos, sendo eles: Introdução, Conceitos e definições, Metodologia, Arranjos didáticos e Considerações finais. Falaremos um pouco sobre cada um a seguir. Conceitos e definições. Os conceitos que se fizeram importantes nessa pesquisa são aqueles que permeiam a prática de reelaboração musical, tais como arranjo, adaptação, transcrição, redução e música original. A revisão de literatura sobre esses conceitos se mostrou muito importante, pois era difícil para mim achar o melhor termo para definir as peças feitas para piano em grupo. Como mencionar tais peças? São arranjos, transcrições ou adaptações? Porém, antes de falar desses conceitos, é necessário falar sobre a música original, ou seja, a música que deu origem à elaboração de cada arranjo. Trata-se, portanto, do registro sonoro que serviu de base para os arranjos. Aragão e Carvalho falam sobre esse conceito, mencionando e comparando as diferentes instâncias de produção da música erudita e popular. Assim, na música erudita, temos as seguintes instâncias: compositor, que cria a obra de arte, a partitura, que chega ao intérprete, que cria o objeto sonoro, que chega até o ouvinte. Enquanto na música popular temos as seguintes instâncias: compositor, que cria um primeiro objeto sonoro, que vai para o arranjador, que cria um arranjo para o intérprete, que grava então um segundo objeto sonoro, que chega ao ouvinte. Isso reflete uma dificuldade, mencionada por Aragão, de delimitar o que é o original na música popular. Bem, nessa pesquisa, o conceito de música original se refere ao segundo objeto sonoro da música popular, aquele que chegou a nós ouvintes através da mídia, configurado como um produto pronto para ser consumido. Os conceitos de reelaboração, arranjo, transcrição e adaptação são tão próximos que, em pesquisas históricas como as de Aragão e Pereira, foram encontradas definições que os tornavam sinônimos. Ao estudar melhor a literatura sobre tais conceitos, encontrei o conceito de redução, que se mostrou muito próximo aos anteriores em relação às semelhanças e diferenças, me impelindo a acrescentá-lo neste estudo. Arranjo. Autores como Aragão,
Duarte, Lima Júnior e Pereira acrescentaram muito para as reflexões sobre esse conceito. Porém, foi uma definição de Pereira que se mostrou mais esclarecedora ao mencionar que parece que ao trazer no título o termo arranjo, explícito em uma obra, torna-se permitido modificar, acrescentar, diminuir, enfim, adquirir maior flexibilidade de manipulação de elementos estruturais, ou seja, procedimentos que em geral não ocorrem nas práticas anteriores, transcrição, orquestração e redução, ou pelo menos não de forma tão nítida. Dessa forma, a autora sugere que o termo arranjo reflete a possibilidade de mudanças nos elementos estruturais, que ela considera como sendo aspectos da estrutura melódica, rítmica, harmônica e formal. Considero essa definição bastante esclarecedora em relação ao conceito de arranjo, pois agrega a outras concepções abordadas na dissertação, condensando em uma definição com várias possibilidades. Transcrição. O conceito de transcrição é mencionado por autores como Lima Júnior e Pereira como sendo uma prática de reelaboração com mudança de meio. Um exemplo disso seria uma música que só tem um registro sonoro, transcrita para a partitura, ou uma peça que é originalmente escrita para piano ser transcrita para violão. Assim, Pereira considera dois aspectos como limites básicos da transcrição: o maior grau de fidelidade em relação ao original, o que implica em preservar os aspectos estruturais, como o aspecto formal, rítmico, melódico e harmônico, e que haja uma mudança no meio instrumental. Para esta autora, a mudança de meio instrumental seria um dos pontos principais de uma transcrição, pois é necessário ter uma coerência na utilização de um novo contexto instrumental. Adaptação. O conceito de adaptação descrito por Pereira trata-se de adequar uma música a um novo contexto, seja este contexto um novo gênero, formato ou linguagem, ou mesmo uma nova formação instrumental. Ou seja, a música é que se ajusta a essas novas situações e não o contrário. Ela é direcionada para fins específicos. Redução. Na definição do Grove, Dicionário de Música, redução é uma expressão usada para o arranjo, em geral para piano, da música escrita originalmente para orquestra ou outros conjuntos, como por exemplo a partitura para canto e piano, em que o acompanhamento instrumental para uma ou mais vozes é reduzido para a execução ao piano. Além disso, reduções também podem ser feitas para outros instrumentos ou grupos de instrumentos, por exemplo, uma obra orquestral reduzida para um conjunto camerístico. Os conceitos são tão variados e se modificam tanto, e pelas intersecções e cruzamentos, de acordo com os autores pesquisados, que seria temerário querer encaixar as peças analisadas nesta dissertação em uma destas categorias. Por isso optei por tratar como arranjos as peças aqui analisadas. Metodologia. Para realizar um estudo sobre como os arranjos didáticos são elaborados para piano em grupo, fez-se necessário buscar uma metodologia que possibilitasse a descrição, reflexão e análise desse processo. A abordagem qualitativa se mostrou mais adequada devido à natureza da reflexão acerca da minha prática de elaborar arranjos para piano em grupo, na situação de professora. Dentre as possibilidades, o formato de memorial se mostrou uma boa alternativa de metodologia, uma vez que ele permitiu relembrar e refletir sobre as alternativas e decisões tomadas durante o processo de escrita de cada arranjo. Para descrever a metodologia empregada nessa dissertação, foi necessário conhecer alguns tipos de memoriais, tais como o memorial de formação, o memorial de composição e o memorial descritivo para concurso. Porém, para a metodologia desta pesquisa, foi necessária a construção de outro tipo de memorial, formado por um cruzamento de ideias de autores como Anastasio, Bose,
Morrice, Abraão, Teixeira, Zamberlan e Rásia. As ideias norteadoras dessa metodologia consistem em relembrar, puxar pela memória, trazendo para o presente experiências passadas, refletir sobre essas experiências, transmitir para outras pessoas essa memória que foi trazida para o presente sem manter-me indiferente a ela. Para isso, o distanciamento temporal contribuiu para uma reflexão crítica com um olhar diferenciado, o olhar atual, fazendo com que, ao repensar a prática pedagógica, eu pudesse contribuir com as práticas futuras. Assim, o passado constrói o presente. Análise dos dados. Os arranjos que foram analisados nesta pesquisa fazem parte de um acervo com cerca de 480 partituras que fui elaborando ao longo dos anos de docência no ensino de piano. Os critérios de seleção para a escolha das peças que fariam parte da dissertação são arranjos que foram feitos exclusivamente para piano em grupo, para serem tocados por vários alunos no mesmo piano, e arranjos que foram escritos somente a partir do registro sonoro, ou seja, peças que foram tiradas de ouvido por mim. Este segundo critério refletiu diretamente no gênero das peças selecionadas para a pesquisa, ou seja, para escrever um arranjo sobre uma música, eu utilizaria todas as ferramentas disponíveis, que seriam o registro sonoro e a partitura. Porém, como partituras de músicas populares eram inacessíveis ou inexistentes para me auxiliar na elaboração dos arranjos, o registro sonoro era a única ferramenta que eu utilizava. As peças escolhidas para fazerem parte dessa dissertação foram A História de uma Gata, do musical Os Saltimbancos, de Luiz Henriques Bacalov e Chico Buarque, Three Little Birds, de Bob Marley, Viva la Vida e Speed of Sound, ambas do grupo Coldplay. Também entraram na pesquisa 3 peças que foram elaboradas no decorrer do ano de 2012. Rock and Roll Old Times, de compositores variados, pois trata-se de um medley, Paradise e Violet Hill, ambas do grupo Coldplay. Logo, foram analisadas nesta pesquisa 7 peças, sendo 3 elaboradas durante o ano de 2012 e 4 delas elaboradas em anos anteriores. Dentre as 7 peças escolhidas, 4 são baseadas em músicas do grupo Coldplay. Isso se deve à extrema familiaridade que os alunos do grupo de piano para o qual destinei esses arranjos tinham com esse repertório. Inclusive, algumas sugestões como Paradise e Violet Hill partiram dos próprios alunos. Arranjos didáticos. Para abordar aspectos específicos da elaboração de cada arranjo, destinei um capítulo para cada peça, agrupados em ordem cronológica de elaboração. O primeiro arranjo é sobre Viva la Vida, do grupo Coldplay. Um ponto importante desse arranjo é a disposição das vozes que formam um padrão rítmico de acompanhamento. A voz do baixo, destacada aqui em azul, foi escrita para manter uma pulsação e utiliza apenas 4 notas:
Dó, Ré, Sol e Mi. Assim, essa é uma parte que pode ser tocada por um aluno mais iniciante. Já a voz intermediária, destacada aqui em vermelho, foi escrita de forma que o aluno utilizasse uma mesma posição de mão para tocar o padrão que se repete a cada 4 compassos. Assim, o dedilhado que poderia ser usado de forma que o aluno não precisasse mudar a mão de posição seria o sugerido aqui. Esses dados são as reflexões iniciais acerca de um dos arranjos analisados nessa dissertação. Da mesma forma, os outros arranjos foram abordados um a um com as suas respectivas especificidades. Porém, não será possível falar de todos nessa defesa, assim trago apenas alguns pontos interessantes. No arranjo de Violet Hill, há um trecho instrumental que fica saliente na música original. Tal trecho estava saliente também na percepção dos alunos, pois ao cantarem a música em uma aula, cantaram também esse interlúdio instrumental. Assim, procurei valorizar esse trecho, destacado aqui em vermelho, com acordes e notas graves, de forma que ele fosse tocado em intensidade forte pelos alunos, algo que na prática realmente aconteceu. Da mesma forma, as colcheias pontuadas seguidas de semicolcheias destacadas em azul contribuíram para dar um maior movimento rítmico ao arranjo. Já no arranjo de Rock and Roll Old Times, é possível percebermos as diferenças de dificuldade entre as partes, possibilitando que um aluno mais iniciante tocasse a voz intermediária, destacada aqui em vermelho, por se tratar de acordes em estado fundamental. Os alunos com maior fluência de leitura poderiam tocar as outras vozes, destacadas em verde, azul e preto. Neste outro trecho da mesma música, a tentativa foi tornar a voz saliente em azul mais simples de ser executada pelo aluno mais iniciante. Porém, na prática e em sala de aula, esse recurso não se mostrou tão eficiente, me levando a fazer esta modificação. Como eram 5 alunos tocando juntos, 2 tocavam a voz destacada em vermelho. Um tocava a voz destacada em azul, outro a voz em preto e outro a voz em verde. Logo, o aluno mais iniciante que tocava a voz em azul tinha 2 colegas, um de cada lado, para servir como um modelo para tocar junto. Assim, essa modificação que foi feita em sala de aula se mostrou mais eficiente do que a primeira tentativa. Outro aspecto interessante dessa música é que, ao ser usada com outro grupo de pianistas, elementos diferentes apareceram. Os alunos fizeram algumas interferências rítmicas que acabaram sendo incorporadas ao arranjo. Uma dessas modificações é uma percussão na madeira do piano, destacada em vermelho, na qual os alunos tocam com uma mão e batem esse ritmo embaixo do teclado do piano.
percussão que surgiu foi feita por um dos alunos na madeira lateral do piano, destacada aqui em vermelho, que acabou se incorporando ao arranjo também. Ao perceber o efeito sonoro e o quanto os alunos se divertiam fazendo tais percussões, resolvi levar essas ideias para o outro grupo que tocava essa música há mais tempo. Alguns tópicos transversais. Uma constante permeou a elaboração de todos os arranjos e se fez muito presente nesta dissertação: a pedagogia do piano. A preocupação com o nível técnico de cada aluno que tocaria tais peças. Como professora desses alunos, eu tinha consciência das dificuldades e habilidades de cada um e sabia que, para tocar em grupo, os desafios não poderiam ser exagerados. Foi pensando dessa forma que tive o cuidado de elaborar partituras formadas de partes, vozes, com dificuldades diferentes, para que os alunos com mais facilidades pudessem se sentir contemplados sem excluir aqueles que não tinham uma leitura tão fluente, por exemplo. Porém, para incentivar a prática em grupo, eu sempre procurei não utilizar arranjos tão difíceis, pois, durante os ensaios, eu sempre procurava trabalhar com os alunos a coletividade, ou seja, fazer música em conjunto, tocando em sincronia e buscando dinâmicas que expressassem uma interpretação clara da peça. A escolha do repertório que serviria de base para os arranjos foi feita principalmente de acordo com o gosto dos alunos. Como a atividade de tocar em grupo num mesmo instrumento era uma prática nova tanto para os alunos quanto para mim, tive a preocupação de criar um incentivo para que eles desejassem tocar em grupo. Esse incentivo foi criar arranjos de músicas populares que fizessem parte do cotidiano dos alunos. Considerações finais. A presente dissertação de mestrado investigou o processo de elaboração de arranjos didáticos para piano em grupo, com o objetivo de esclarecer e refletir sobre decisões empregadas diante de possíveis problemas da didática musical e didática do instrumento. Esta pesquisa se mostrou um espaço para socializar uma prática que exerço há 5 anos como professora de piano que elabora arranjos para que vários alunos toquem no mesmo instrumento. Os achados da pesquisa apontam para aspectos importantes que permeiam a elaboração de todos os arranjos. Um deles é sobre a escolha das peças, que serviram de base para cada arranjo. O cuidado com a opinião dos alunos foi uma constante na prática da elaboração dos arranjos, ou seja, a escolha das músicas, que viriam a se tornar arranjos, para o grupo de piano era apoiada no desejo dos alunos em tocar aquele repertório. Em cada arranjo, a cada alternativa de escrita que se apresentava, as decisões se mostraram de cunho músico-pedagógico, ou seja, o musical atendendo ao pedagógico. Isso se deve ao fato dos arranjos serem direcionados a alunos de piano que se encontravam em níveis técnicos diferentes, que intencionavam fazer música juntos, sem importar o quão virtuoso isso seria. Assim, nessa prática, o olhar pedagógico se mostrou inseparável do musical, porque eu sempre acreditei que para fazer música o aluno não precisaria ser um virtuoso ou um excelente pianista, pois para fazer música basta apenas
uma nota só, como menciona a música de Tom Jobim. Ao analisar os arranjos, material de estudo desta pesquisa, pude perceber uma constante na minha prática: a tendência de aliar padrões rítmicos à harmonia. Tais padrões traziam para o arranjo o ritmo básico feito pela percussão na música original. Essa tendência se deve ao fato do instrumento musical piano ser constituído de cordas percutidas, possibilitando assim uma textura mais percussiva nos arranjos. Da mesma forma que esse estudo esclareceu aspectos que refletem uma escrita específica para piano, também desvendou o caráter didático desse repertório, uma vez que cada parte foi elaborada para se adequar às possibilidades e conhecimentos dos alunos que as tocariam. Essa adequação ao nível técnico dos alunos é o fator determinante que caracteriza os arranjos como sendo didáticos, trazendo essa pesquisa para a área da educação musical. As partituras apresentadas para os alunos não continham indicações de dinâmica, expressões ou articulações. Assim, esses aspectos foram construídos com o grupo de piano durante as aulas. Essa pesquisa também apontou para práticas que se fizeram importantes em sala de aula, como, por exemplo, o cuidado com a precisão e sincronia entre os alunos ao tocarem juntos. Tais arranjos impeliram o desenvolvimento de algumas práticas com os alunos, tais como olhar para as mãos dos colegas para sincronizar ataques ou cortes de notas longas, usar a respiração para dar entrada a cada início de frase, utilizar movimentos precisos a cada acorde e ouvir a música como um todo enquanto tocam para equilibrar a intensidade das vozes. Acredito que tais práticas poderiam vir a serem pesquisadas com maior profundidade em artigos e futuras pesquisas, pois estavam muito presentes a cada aula do grupo e sofriam algumas variações a cada arranjo. Da mesma forma, outro objeto de estudo poderia ser a relação que os alunos estabelecem entre si e com a professora, pois, pelo que percebo até hoje, o vínculo afetivo de amizade é muito forte. Um exemplo disso é a tendência dos alunos de se ajudarem durante a execução das peças, pois ao ver que um colega está errando, todos procuravam ajudá-lo para que a música continuasse sem precisar ser interrompida. Outro objeto de estudo poderia ser o entusiasmo dos alunos de piano em tocar em grupo, ao ponto de preferirem se apresentar com o grupo do que individualmente. Esse aspecto é intrigante para mim, pois torna claro o quanto esses alunos gostam de tocar nesse formato, mesmo que usando apenas uma mão ou poucas notas. Da mesma forma, poderia ser estudado em outras pesquisas a importância do grupo de piano para os alunos que estão iniciando seus estudos e a possibilidade de, um dia, serem convidados a participar do grupo. Pois já pude perceber o quão felizes ficaram alguns alunos ao serem convidados a ingressar no grupo, como se estivessem recebendo uma espécie de prêmio. Logo, também poderia ser investigado o quanto a atividade em grupo motiva os alunos a estudarem mais e, possivelmente, prolonga a sua permanência em aulas de piano, pois algumas vezes já me questionei: será que determinado aluno já não teria interrompido as aulas de piano se não estivesse tocando no grupo? Este questionamento surgiu em relação àqueles alunos que se mostravam muito entusiasmados nas aulas em grupo, porém não tão interessados nas aulas individuais.
O fato dos arranjos didáticos, objeto de estudo dessa dissertação, serem baseados em um repertório popular dificulta a possibilidade de publicá-los separadamente, uma vez que teriam de ser analisadas questões sobre direitos autorais dos artistas compositores das músicas que deram origem aos arranjos. Mesmo assim, acredito que este trabalho possa vir a contribuir para que outros professores e alunos possam buscar alternativas e ideias para criarem seu próprio material, de acordo com suas necessidades e ou ao buscarem material alternativo, possam analisar e refletir sobre a forma como um outro arranjo se apresenta e trabalha questões de didática musical. Obrigada.